Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques desta terça-feira e agora com o encerramento aí do Campeonato Brasileiro é projetar a próxima temporada. O Internacional esperando oficialmente anunciar o argentino Cudê, o seu novo técnico. O Grêmio tem técnico e certamente irá continuar, mas não tem exemplo do Internacional. Desde ontem, nem vice-futebol, nem diretor de futebol. E os reforços aí, evidentemente, que a dupla Grenal está buscando aí para qualificar, se querem chegar e pensar em título na próxima temporada. Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo, Ronaldo Napoleão. Pode te habilitar um cargo lá de vice-futebol? Fui convidado, estou pensando. Não aceitou? Não, estou pensando. Jornalista Caco da Mota, dá honra e prazer também. E Luiz Fernando Zacher, também aí projetando o que dá para esperar do Internacional, já que garantiu vaga na pré-Libertadores da América do próximo ano, que foi o que restou para o Internacional. Você nos assiste nos canais 24, 524, da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais. No Twitter, no site, no YouTube, no Face inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo, né? E também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC, pouco mais de um ano no ar. Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Ou seja, levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV, você acessa qualquer uma das plataformas e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Também tem o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da emissora. O meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques. Agora, se você quiser participar através do WhatsApp, é só você agendar e mandar a sua mensagem. 51, código de área, 999-3398-94. 51, código de área, 999-3398-94. Nosso Dois Toques para a CIB, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então é o caminho certo para a sua segurança e também da sua família. Falar em caminho que a dupla Grenal tem que trilhar a partir da próxima temporada, Napoleão, Caco e Luiz Fernando Zacher? Bom, boa noite, telespectador, boa noite, Cadu, boa noite, Zacher, querido Caco. Boa noite, Olha, Napoleão. Eu acho que o Grêmio, sinceramente, acho que tem menos premências, assim, do que o Internacional, mas as tem. A começar por montar um departamento de futebol lá que converse com o Renato, evidentemente. Não adianta o departamento de futebol que não converse com o Renato. E eu acho que está certo o presidente em dizer que isso não é algo assim absolutamente urgente. Acho que ele tem que realmente pensar bem e tal nisso, sabendo que a última instância é ele, pelo que o próprio Renato dizia. O Renato sempre dizia, vou conversar com o presidente. O Renato não dizia, vou conversar com o meu vice-presidente. Ele dizia, vou conversar com o presidente. Tá bem? Daí ele inibe, o Napoleão, ele inibe a possibilidade de alguém assumir esse cargo. Exatamente sabendo que não é uma figura decorativa, não vou fazer essa injustiça com Duda e nem com Guerra, mas que é uma figura de segundo plano. Por cima dele passa a relação presidente-treinador, que é um grande equívoco. É que eu acho que o Duda, eu acho que na realidade o Duda e o Guerra e foi assim também com o ex-vice-presidente. Na realidade eu acho que o Duda e o Guerra cumpriram um grande papel. Eles são dirigentes reconhecidos no Grêmio, são conselheiros, Duda é ex-presidente, e eles são pessoas absolutamente reconhecidas no Grêmio, com muita justiça, e cumpriram um grande papel, porque na realidade é o seguinte, se tu vais para o embate com o Renato, também não constrói para o clube. Então, de qualquer forma, eu também não sei exatamente, não participo do dia a dia do campo, né, evidentemente.
e da diretoria do Grêmio, mas acho que eles não foram peças decorativas, e não foi isso que tu quisesse dizer, eu sei disso, mas acho que não foram. Mas o presidente obrigatoriamente vai ter que achar alguém, Isaac, que não estabeleça confrontos. Não, vamos tentar inverter, só para que a gente possa compreender um pouco. Essa relação Renato-Grêmio, Renato-presidente, isso, se nós pegarmos a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi jogar contra o Goiás com uma equipe, talvez quase que a terceira equipe do seu grupo, né? A tendência natural é que o Goiás vencesse. Paralelamente a esse jogo, jogavam Atlético Paranaense e Avaí. O Avaí já rebaixado e o Atlético Paranaense fazendo a segunda melhor campanha do retorno. Qual era a tendência? Que o Atlético Paranaense vencesse. Se o Atlético Paranaense tivesse vencido, ele Mas o Atlético também foi com uma equipe alternativa. Mas a equipe alternativa do Atlético foi uma equipe mesclada com reserva. O Grêmio foi uma gurizada, não tinha o único jogador reserva, era o Juninho Capixaba. E o Atlético, a tendência é que vencesse. Se o Atlético tivesse vencido, terminava em quarto lugar, o Grêmio em quinto e o Grêmio perderia 2 milhões de reais. Não, 1 milhão e 600. Tá bem, mas é igual. Se perdesse 200, hoje era erro igual. Um valor considerável, né? Um valor considerável. Hoje o time da China está cobrando falta de pagamento do Marinho. Quer dizer, então a questão foi, não, o Grêmio está com dinheiro. Não é bem assim. Tem dificuldade financeira como todos os grandes clubes de futebol brasileiro têm. Agora, isso para mim... O próprio presidente Romildo foi bem claro. Um mês atrás ele foi buscar em banco 10 milhões de reais. Tá, mas qual é a relação? A relação disso com o Duda e o... Não, mas a relação que já não tinha comando. Porque o Duda e o Guerra tinham, após a derrota contra o Flamengo do 5-0, já tinham dito para o Romildo, olha, vamos até o final do ano, e deu. Quando tu já é caneta vencida, o Renato sabia disso, aí o Renato, que é profissional, que deve ganhar super bem em dia, não, no último jogo eu não vou trabalhar, eu vou entrar em férias. Mas foi um erro. É um erro. É um dos erros. Foi um grande erro. Será que é um erro? Acho que não, isso aí. Não, é o seguinte. Mas não tem o aspecto. Isso é um planejamento. Não significa que o Grêmio vai ter... falou isso. Então, ou seja, o Grêmio vai antecipar a volta das férias em 3 dias para realizar esse é um erro, talvez, no nosso ponto de vista também. Nós estamos colocando o nosso ponto de vista. Mas, de repente, no ponto de vista da direção, não seria um erro na visão deles. Mas como o Záquia falou, se não teve planejamento, o Duda sai antes, aí esse erro é maior ainda. Ele é mais acentuado. Ele é muito mais acentuado. Agora, o que fica claro, não sei, até por esse ponto de vista, não sei se está encerrado o assunto, mas o que fica claro que vale para o Inter e vale também para o Grêmio, é que os nossos regimes ainda são presidencialistas. E o vice de futebol, e o Záquia está aqui para comprovar isso, né? Não apenas com a opinião, mas que já aconteceu outras vezes. E não estou falando contra isso. Ele é presidencialista, tanto que o vice de futebol geralmente é uma figura que lá na frente vai ser o principal candidato em potencial à presidência. E a tendência natural sempre... E o Duda tinha um interesse nisso. Em algum momento... Não agora. Já teve isso. Mas eu não sei se o fato de não ser um candidato em potencial também não é uma premissa para que ele não seja continuadamente o vice de futebol. Como no Internacional, o Roberto Melo também. Aí teve uma quebra de paradigma, porque todo mundo sabia que o Roberto Melo queria ser presidente do Internacional, mas acabou quebrando esse ciclo. E aí há um problema, porque está quebrando um ano para o Internacional e para o Grêmio, há um planejamento para o ano que vem, e não se tem ainda vice de futebol e nem presidente, dentro do que se planejava, tanto o Romildo como o próprio presidente Marcelo Medeiros. No caso do Inter, na minha opinião, mais grave ainda. Muito pior. Então significa o quê? Porque o planejamento sempre, pelo menos essa é a premissa principal. Quem determina o que tu queres, a filosofia de futebol, o Luiz Fernando foi um ex-dirigente, pode confirmar ou não isso aí. São os homens do futebol. Mas é a direção. Mas mudou um pouco. Não, mas sempre aí quem está definindo. Não, mas vê bem. Aí quem está definindo é o presidente e o técnico. Não, mas mudou um pouco. Vamos lá. Tanto no Grêmio quanto no Inter, me parece que este paradigma já não é o mesmo. Lá no Internacional, me parece muito claro que é reforçado pela saída do Roberto Melo, extemporânea, mas me parece que o Rodrigo Caetano assumiu uma posição
de negociar, vice. inclusive. Quase vice. Quase vice. Até a especulação, Napoleão, que existia exatamente. Mas o Grêmio não tem essa figura. Ele queria mais poderes dentro do futebol, do que o presidente Marcelo acabou dando agora. Me parece que no Internacional restou muito claro isso. Embora também as notícias digam que o Alexandre seria o candidato natural. Mas é diferente do Grêmio, onde o Grêmio... Só para esclarecer, no Grêmio não é tanto só para esclarecer, Napoleão. Até porque do Conselho de Gestão pode ser, que era o caso do Duda, né? O Duda é do Conselho de Gestão. O Internacional não. O Internacional tem que se exonerar e tem que eleger um novo vice-presidente. É o contrário, o Duda volta. O Duda volta à condição de Conselho de Gestão. Lá no Grêmio pode... fazer o vai e vem. Não, ele pode acumular. Acumular. No Inter parece que não pode, né? No Inter não pode. No Inter não. Tu tem que renunciar no cargo do conselho, abre um espaço, faz uma nova eleição, cria um fato político, no meu entendimento, absolutamente desnecessário, pela absoluta falta de planejamento. É aí que eu quero chegar. Mas renunciar ao Se o conselho... Internacional... Não. Conselho de Administração. O Conselho de Administração. Que não é esse o nome do Inter, é Conselho de Gestão. Conselho de Gestão. Se o Internacional, Cadu, tivesse o planejamento, é que eu quero chegar. Primeiro, o planejamento não seria o Melo um candidato natural. Né? O Melo jogava sempre na possibilidade de ser campeão de algo para que pudesse, no seu grupo interno, esse é o problema do Internacional, no MIG, que ele pudesse se cacifar. Né? Todo mundo sabe que o candidato do Marcelo sempre foi o Alexandre Chaves Barcelos. Preparou o Alexandre para isso. Por isso que eu não acredito. Mas publicamente, nunca era. Publicamente, podia ser internamente. Publicamente era sempre o nome de Roberto Melo. Ele sempre foi blindado pelo presidente. Tu tem que esquentar o cara que tu depende. Tu depende muito mais do Melo, dependia muito mais do Melo do que o Alexandre. Mas na política interna, os movimentos sempre foram em direção ao Alexandre. Por isso que eu entendo que o Alexandre não deva ser o cara do futebol. Só que corre o risco de ir mal, inviabilizar. Mas o Inter tem essa característica. O homem, para chegar à presidência, tem que passar pelo futebol. Eu passei o Inter tem essa vezes futebol, nunca fui candidato a presidente. Bom, mas o Internacional, todos os presidentes passaram pela vice-futebol. Ou não? Ao contrário do Grêmio. O Grêmio não tem. Não. Até o presidente Romildo. Jarbazima não passou por nada. Bom, mas mas tem lá o Roberto... foi antes do Dalegrave, não, tem alguns casos que não se Roberto Borba. O Borba não passou pelo futebol. Mas é uma tendência natural. Agora, Caco... Mas na tua condição tu tinha muito mais autonomia, até por ter esse perfil, era diferente, o perfil era diferente. E personalidade também, tu não tinha aquela figura que hoje te ajuda. Tu tem o Rodrigo Caetano. Sim. Tu tinha no máximo um supervisor, que era o Duran. Sim. Que era um cara que Carlos Duran. Nem falava. Que não discutia futebol. Nem falava. Ele era o cara prático, é o cara que resolvia. Burocracia com ele. Hoje o executivo de futebol. Mas voltando um pouco, eu também achei absolutamente demasiado. O Renato, é da característica dele, ele já dá entrevista e ele anuncia. Ele não é nem capaz de dizer, olha, fizemos um acordo com a direção e tal. Não, ele já anuncia que não vai estar aquele jeito dele e tal. E o Duda, no final, na entrevista, diz que fizeram um acordo com o Renato e todo o departamento de futebol, de que se o Grêmio estivesse entre os classificados para a fase de grupos, que no último jogo. Mas agora, eu acho que tem cabimento, por exemplo, ele pudesse botar até um time assim. Mas tem cabimento ele não ir. Não tem. Não, se isso é acordado, também acho que não. Mas penso mas que o acordado é errado. Se isso fosse acordado entre todos, direção de futebol... Eu acho que até perfeitamente normal ter um planejamento. Mesmo que seja a agenda da equipe para o ano que vem, eu acho que seja antecipado. Seja antecipado, não tem mais nada que fazer. Vamos para o Flamengo. Só um pouquinho, era um jogo para completar a tabela, era um jogo praticamente amistoso. Mas essa questão econômica... Aí era a questão, eram os meninos que estavam lá. O que o Grêmio disse? O Grêmio vai aproveitar ainda mais no ano que vem os meninos. Aí sim, eu entendo que o treinador tinha que estar lá observando os meninos. Ele tinha que estar lá. Legal, o que era mais amistoso? O jogo do Grêmio, olha só. O que era mais amistoso? O jogo do Grêmio ou o jogo do Flamengo? O que era mais amistoso? E o Flamengo? E o Flamengo foi titular. O Flamengo. Tendo uma decisão. Não valia um tostão furado. Mas o Flamengo está numa reta, em direção ao Campeonato Mundial. Vai, me ajuda. Mas daí eu poupo.
Mas aí nós vamos entrar numa outra discussão. Não. Eu pouparia para não dar uma zebra, cara. Aí nós vamos... Mas é coisa do Jesus. O Jesus é assim, né? Aí nós vamos entrar... O Jesus entrega nas mãos de Deus. São Cadu, aquelas... eu quero voltar, veja bem, olha a dificuldade do Grêmio, está uma hora ainda, mas pega o Grêmio. O Grêmio está falando em contratar o William Bigode, trazer o... Não, Dodô, jogadores do Cruzeiro que foram rebaixados, que é goleiro, o Alexandre... Quem é que está contratando? E o Dodô. Qual Alexandre? Quem é? O Alexandre, que é o terceiro goleiro reserva do... mas que... Cadu, Tá aí. Cadu, a pergunta é o seguinte, quem está O contratando? goleiro... É o treinador? É o treinador com o presidente. Tu não vai achar vice-presidente. O vice-presidente que assumir depois dessas contratações entra desmoralizado. Mas aí foi o que eu o Renato disse. não renovou o contrato ainda. Tu não tem treinador. Só que mas o Grêmio olha está aí. dizendo, que primeiro vai apresentar o novo vice, o diretor, para depois renovar fazer o Renato. e fazer Ou seja, as está acordado contratações. o Renato, está acreditando na palavra. Ele tá Mas vamos lá. Eu Mas até quem foi? espero... O goleiro Quem em foram os potencial do jogadores Grêmio que... é um baita de um goleiro. Esse ano... A informação que eu tenho é o Vanderlei dos Santos. O Grêmio Não vai tem apostar Alexandre forte. nenhum. A informação era essa. Se ela... Ora, mas não. Vamos Olha lá, só, eu vou me valer... Ninguém surge notícia Não, eu do nada. primeiro vou fazer Não um elogio, porque eu não vou fazer uma crítica baseada numa informação de imprensa que às vezes não... Ah, mas para a imprensa não Às vezes existe. não sabe Então, nada. não, a imprensa não sabe nada. Não, mas às vezes não não sabe. A imprensa, Ah, não, mas isso ela dá. Ela tira do nada, Sim, mas o fulano vai contratar... mas se ela dá se ela dá informação errada, depois ela não diz assim, bom, informamos errado. Não, ela está especulando. O que Papagaio, eu uma vez... O que é para a imprensa, especular, tá certo? Está no papel dela. Não, uma pequena história. Eu era vice-presidente de futebol, eu estava desconfiado que um diretor de futebol meu vazava para a imprensa. Aí eu chamei ele, o Cadu deve saber a história, eu chamei ele e disse, olha, eu vou contratar fulano. Inventei um Só para saber. Aí surgiu... No outro dia, manchete do Correio do Povo. Inter está contratando fulano. E passaram 3 dias falando que fulano vinha e eu nunca tive interesse, eu só queria descobrir quem era a fonte e descobri. Né? Então, por isso eu digo, às vezes, Cadu, essa coisa de imprensa, tá aqui, o Caco é jornalista, tu é jornalista, tu começa, é uma época de vacas magras, é uma época de muita especulação. Tem que ter notícia. O mercado não tenha se mexe. dúvida, não eu tenha só dúvida. pergunto o seguinte, Qualquer especulação vira notícia. Quem está definindo se vai ser o Vanderlei ou se vai ser o Alexandre? Quem está definindo? Não, o presidente Romildo? Não, mas o Renato que não renovou? Sim. Azar que eu duvido, duvido que isso já não estivesse. Ele mesmo diz, e aí vamos fazer justiça, o Duda também assim dizia, que já fazia algum tempo que eles iam se reunindo e falando em jogadores. Mas o Duda está fora? Como? O Duda não é mais. Não, ele oficialmente não está Não, fora. Não, mas tá claro. Ele já tá disse, claro, estava claro. Tá claro, Não, Zac, oficialmente não. Não, mas oficialmente, mas vem cá, ele vai contratar para o João da Silva assumir o futebol, o João da Silva não, eu não gosto desse cara. Não, mas pelo menos. Eu preferi Não, mas eu acho que. Não, tá claro que o Renato tá negociando com o Romildo a lista dele. Não, mas tudo bem, dois vamos equipes tratar do que é. Vamos tratar do que é. Aí sim, Vamos, a questão da figuração, do cara ser figurativo, porque eles estão definindo o grupo antes de chegar. Mas, Caco, aí o vamos cara já tratar. chega Não, desmoralizado. mas vamos tratar do que é concreto. É mais um sem força. Não, mas vamos tratar do que é concreto. O Grêmio está dispensando. Galhardo, é a indicação do Renato. Também não é do Rômulo, indicação do Renato. O goleiro reserva. Rômulo. Não, qual é O goleiro reserva também. Paulo César. Não, goleiro nenhum. Napoleão. Júlio César. Tá bom, pode ser o Júlio César. O Grêmio está dispensando aí uns 4 ou 5. É o Porque seguinte, são de consenso. absolutamente correto. Não dá. Não, já foi o Léo Moura, entendeu? Então, André não deve ficar com ele. aliás, eu quero dizer o seguinte: se o Renato. O diretor que assumir concorda com isso. Eu acho que nós não precisamos nem do Renato indicando, porque as indicações do Renato, olha, não é corneta, é uma verdade. Não, mas para um pouquinho. As contratações feitas esse ano foram avalizadas e pedidas por quem? O Tardelli foi o próprio Renato que ligou 400 vezes para trazer o Tardelli, para ser a cereja do bolo. Para ser a cereja do ele bolo. pediu. A gente fala de especulação, olha o absurdo da especulação agora, que o Thiago Neves teria sido oferecido pelo Cruzeiro. Daqui a pouco vai ter um dirigente desmentindo, eu não estou levando muita fé nessa, mas a gente está comentando que está aí, estão falando disso. E o Cruzeiro teria que pedir uma relação de jogador. Eu não sei quais são os outros jogadores, mas um deles é o PP em troca. Não, o Thiago Neves, com 34 anos, cheio de bronca, deve ter. É evidente que é uma. E o Thiago Neves não veio por um detalhe.
detalhe, porque ele era para estar no Grêmio. Foi um dos jogadores pedido pelo Renato. Não, mas aqui no Grêmio, certamente seria outro jogador. Bom, evidente, você tem comando. Lá a barca está furada. Evidente. Não é só comando. Barca furada, sem pagar jogador, o time todo. Não, aí ninguém segura. Não, pois é, mas nesse momento hoje o Thiago Neves não é legal. Não, agora não. Mas o Cadu se refere ao papagaio. Tem, naquela época seria outro jogador. Quem é o papagaio dessa história? Ronaldo. Não, essa eu não sabia. É verdade. Eu não sou um colega de faculdade. Papagaio eu não sabia. Não, papagaio. Eu me figurei. Era papagaio. Mas é amizade. Mais de 50 anos. Não. 40. Vai entregar a idade, né? Não vai querer dar uma de Garbasco. Desde que eu nasci, que tem 59. Não, e esse é o problema, Cadu. E aí vamos avançar um pouco no Inter. O Inter a situação é pior. Primeiro que eu vou jogar uma pré-Libertadores, que eu começo quase que um mês antes. Eu vou ter uma pré-temporada curta. Eu estou trazendo, vamos partir do princípio que o Cudê está acertado. Eu estou trazendo... Não, está, né? Ele só está se desligando do Racing. Ele se desliga esse final de semana do Racing e aí anunciado Então ele começa a pensar em internacional a partir do dia 15. Ele não conhece o mercado, por mais informações que ele possa ter do mercado nacional, ele não conhece. Então todas as especulações que o Internacional está fazendo... São tudo estrangeiro. São jogador de fora. Ele não conhece, os meus jogadores estão indicando. Ele assistiu os jogos do Internacional. Sim, mas vem cá, quem assistiu os últimos 10 jogos do Internacional não pode ter conceito. Olha, esse Musto aí. Não, foi bom jogador. É um belo jogador, não sei hoje. É um belo jogador. Esse jogador, inclusive, ele estava acertado com o Grêmio. Ele só não veio naquele determinado momento que surgiu o Arthur. Cadu, há 2 anos atrás, qualquer um de nós aqui diria assim: tragam o Tardelli correndo. Tardelli, há 2 anos atrás, mesmo na China, era um grande jogador. Era um grande jogador. Quer dizer, aí eu vou em cima de uma contratação de um jogador que está quase um ano sem jogar por questão de suspensão. Que as últimas informações que eu tenho, diferentemente do treinador, vão dar um voto de confiança do treinador, são de 2 anos atrás em 2 jogos contra o Grêmio, que se viu ele. E aí começa a especular, não, mas ele quer trazer um zagueiro que tem 32 anos, 31 anos, que é o xerife do time dele, para jogar onde? No lado, o zagueiro é perna direita, vai jogar onde eu tenho o Moledo e tenho o Bruno Fux. Se há uma coisa que não pode mexer, não precisa. É a zaga. É a zaga. Eu tenho que trazer lateral. Não, lá, o direito da zaga está sobrando os dois. Está sobrando. Eu tenho um velho que está bem. Os jogadores da confiança dele, que em todos os lugares que ele vai, ele leva... Eu sei, papagaio. A vantagem... Ronaldo, o Gareca, quando assumiu o Palmeiras, trouxe 5 de confiança. É verdade. A diferença do Grêmio nessa questão da comparação, que a gente sempre acaba comparando, é que o Grêmio pelo menos já dispensou boa parte daqueles que deveriam estar abrindo mão desses aí. O Inter não se sabe ainda. Tem renovação de D'Alessandro, sim ou não? Eu acho que tem 2 problemas, o D'Alessandro e o Guerreiro. 2 problemas a resolver. O Danilo não renovou. Olha, o Danilo Fernandes é um erro brutal. Não renovar com o D'Alessandro. É um erro brutal. Está chegando um técnico argentino, que é amigo dele. Olha, no mínimo, ele vai ser um grande cara de vestiário. Mas o Napoleão. Não, além de ele jogar... melhor que todo. Vai ser um porta-voz para tudo. Eu também acho. Eu acho que o D'Alessandro ainda tem a colaborar com ele, nem que seja 30 minutos, 40 minutos. Mas tu tem que ver a relação custo-benefício também, né? O D'Alessandro, mesmo tendo já rebaixado o seu salário, é um dos altos salários do Internacional. Mas agora, a relação custo-benefício. Se daqui a um pouco ele aceitar reduzir o salário... Aceita reduzir. Não, mas eu concordo contigo, custo-benefício, mas junto o salário do Parede do Treves. Tá bom. Entendeu? Esse é custo-benefício. Mas o Internacional tem uma dificuldade. Eu não quero nem fazer injustiça com o Parede. Eu acho que o Parede ainda tem um jogador que tem uma disposição, teve entrega e etc. Mas se pega lá o Wellington Silva e Trellis, soma quanto é que deu quase que o D'Alessandro. E o D'Alessandro não é 30 minutos. O D'Alessandro jogou contra o Atlético Mineiro 95 minutos. E no último lance da perna dele saiu o gol. Quer dizer, então, só corre. Bota a jogar mas tu 60 minutos para jogar tudo bem, mas tu sabe, o Grêmio teve lá naquele momento que foi importante, o pifador, o Douglas, que era um jogador que não tinha condições também para a diferença é muito grande. Não, tudo bem, mas era um jogador que era utilizado em determinado período, o Renato chegava lá, tirava. Muito bem. E foi fundamental. Então, assim, o Inter é muito mais problema para o D'Alessandro, pelo elenco e jogadores que cercam ele,
do que o D'Alessandro pro Inter. Olha, porque se tu tem um... Claro que o Inter não tem condição, mas bota o D'Alessandro de reserva desse time do Flamengo. E ele entra no segundo tempo. Não, mas que ele faz no time? Eu vou dizer mais. Eu não via todos os jogos do Internacional. Eu não via todos, mas via muitos jogos. Eu vou dizer o seguinte, ou eu sou muito cego. O D'Alessandro era quase sempre um dos melhores jogadores do Inter. Mais do que isso, corria. Olha, ele pega, ele corria aparece, muito. ele aparece para receber, ele vai dar a bola. Isaac, eu nunca fui de... Caco, Isaac, se tu tivesse... é que toda semana, jornal, se tu rádio, tivesse... TV, começa assim. Será que o D'Alessandro joga? Será que não joga? Será que não joga? Mota jogar, se lesionar, tira, pronto. Não, mas sem o D'Alessandro ano que vem, tu não tem nem essa dúvida, Se né? tu tivesse com o Garbassi e com o Darcy aqui, tu ia ouvir. São dois contumaz críticos ao D'Alessandro. E até que o D'Alessandro, todas as partidas que o Internacional venceu o D'Alessandro. Eu até acho que o D'Alessandro tem muito respeito pela opinião deles. As partidas que o Internacional venceu até fora de casa também, sem o D'Alessandro. Ele é muito Não, mas melhor. é diferente. Mas o problema... Aí que tá, se nós pegarmos, vamos voltar para o tempo do Odair, o Odair foi muito inteligente. O Odair tinha uma estrutura para jogar em Porto Alegre e ganhava todas, não perdia em Porto Alegre, e nessa estrutura jogava o D'Alessandro. Com exceção dos jogos decisivos, o Flamengo e o Atlético Paranaense. O Atlético do primeiro, no Paraná. Em casa também. Não. Perdeu o jogo em casa e empatou com o Flamengo aqui. Sim, mas ele... Ele foi perder para porque na hora do mata-mata ele se perdeu. Mas aí o treinador... Não justifica ter sido demitido. Não, ok. Mas se perdeu ali. Eu concordo, eu acho que ele bateu no teto. Mas eu quero dizer o seguinte, em Porto Alegre ele jogava com um sistema com o D'Alessandro. Então o Internacional tinha imposição. Verdade. O Internacional criava e fazia os gols. Fora, porque ele disse, o D'Alessandro é um jogador que eu vou preservar, só vai jogar em Porto Alegre. Porque fora eu vou jogar mais fechadinho. E aí ele se enrolava. O Internacional jogou fechado, o Internacional não tinha resultado, o Internacional não jogava, perdia de 1 a 0. Não tinha articulador. Não tinha. Esse foi o problema dele. O D'Alessandro não pode jogar. Talvez se o Odair não tivesse mudado o sistema e nas partidas de fora, mesmo que não fosse o D'Alessandro, mas ele mantivesse o articulador, que fosse o Sarrafiore, fosse qualquer outro, talvez os resultados fossem melhores. Esta foi a virtude do Zé Ricardo. O Zé Ricardo jogou 4 partidas fora, ganhou 2, perdeu 1, empatou 1. Ganhou do Bahia, ganhou do Botafogo e foi muito bem contra o Corinthians quando empatou. Porque ele jogou diferente do que jogava o Odair. E a dificuldade do Zé Ricardo é que não sabia jogar em Porto Alegre. Sabe que agora à tardinha, eu vi uma parte do jogo Barcelona e Internacional de Milão. Entrou um jogador no Barcelona, 17 anos. É um menino aquele, vale uma fortuna. 17 anos. A multa dele é 300 milhões de euros. E fez o gol. E ele jogava com aquela rapidez, o Barcelona só com os jovens. Alguns mais sem titulares, mas a maioria reserva. E entrou um garoto de 17 anos. Falando em garoto, os três... um cara de 18 ou de 20. Falando em já garoto... é um parto. Os guris que tu falaste no PP, que o Cruzeiro foi o Tassiano Ferreira e o PP. Logo pedir não custa nada, né? Não, mas é que poucos jogadores vão querer ir pro Cruzeiro, mano. O trabalho é Zezé, né? O Zezé Perrella disse que, que desvalorizou, e tá em função de tudo, que foi um dos causadores, demitiu lá o Rogério Ceni, o Mano, aí pediu o Abel. O Abel que é bruxo do Nando Zac. O Abel Zac sempre quando assumir que é o Abel. Né? Quem é que foi campeão do mundo? Não, deixa eu entender. Não, eu acho que não. Eu tô falando nessa situação. Aí pediu... que foi campeão da Libertadores. Tá? E agora o Zezé Perrella colocou, não treina nem mais com o grupo principal. Aí que é 3 jogadores, 3 garotos com potencial desse aqui do Grêmio, para liberar o jogador que vai treinar separado do grupo. O Cruzeiro vai ter imensas dificuldades. Sim, com a queda financeira. Imensas dificuldades. Não, Napoleão. Não, como é o papagaio, né? Para, papagaio. Vai ter, qual é o time grande que teve dificuldade para subir para a Série A? Cada vez pior. Mas espera... O Cadu tem que pensar primeiro antes de falar. O papagaio cresceu, com todo o perdão. Mas ela tem que pensar antes de se manifestar. O Cruzeiro terá dificuldades para subir. Por uma razão muito simples. Dificuldade financeira. Não, e até de fazer time.
Porque o Cruzeiro terá uma cota de 10 milhões. 70 vem para 10. Mas o Corinthians passou por isso, o Internacional. Não. Bem mais. Internacional ganha uma cota igual. Não, esse é o primeiro. Ah, é verdade, primeiro, tem mano. razão. Isso aí vai pesar muito. Tem razão. Esse ano passou a ser diferente. Porque aí é o seguinte, Cadu, aí tu vai jogar no Cruzeiro. Tu não vai, o teu nível salarial não é mesmo que o Vila Nova, não é mesmo que o time o Avaí. É Cruzeiro, não vai pagar esses salários absurdos, mas vai pagar Mas o Thiago Neves já deu uma declaração até que aceita reduzir o salário. de 900 para 700. É isso aí. Sabe onde é que você não está sempre bem, não tem que reduzir, aí tem que ter os seus cuidados com o seu carro para fazer a revisão. Aí ela na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite também. E a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus, que é o feirão de pneus. Então, revisão do seu carro e troca de pneus é questão de segurança, né? Também, olha, se você não sabe, a multa do preço de um pneu careca é mais cara que um preço de um pneu. É uma economia boba e também, principalmente, uma questão de segurança. Então, Avenida Ceará 1055, lá que é o caminho para você fazer a revisão do seu carro e troca de pneus. Nossos 2 toques também para a Visiótica, óculos e acessórios, lá você encontra tudo e sempre com preços super acessíveis, né? De lente, de armação, lente solar, então a sua lente não está legal, vai trocar, precisa trocar a lente, a armação, então é lá na Visiótica, sempre aceitando todos os tipos de cartões, então aí os endereços, o site, o telefone, o local, olha aqui, ó, eu como tenho bom gosto, viu, papagaio? Eu fui lá e fiz o meu óculos, deixa eu mostrar aqui, ó, esse meu óculos na Visiótica. Tu que é um cara marrento, para te deixar, mas olha aqui, ó, super acessível, preço legal, Calvin Klein. Tá ótimo. Calvin Klein. Fizesse bem. Então, fizesse bem, já não enxergava absolutamente nada. Agora deve estar enxergando. Não, vou chegar mais ainda, além do que eu já chegar, vou chegar mais. É isso lá na Visiótica, tá aí, ó. Tá certo? Então faça você também, passe lá na Visiótica, se quiser trocar a sua lente, sua armação e tudo, sua armação de grife lá que você encontra, né? Óculos solar também, a gente está no verão aí para ficar bonito, faz aquele estilo caminhando ali pelo calçadão de Atlântida Capão, com o teu estilo. É verdade. Nossos 2 toques também para a CRSE 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa História no Rio Grande do Sul, são 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. CIE 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Ou seja, então, programa de estágio é êxito total com o CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinho, dando sequência aos nossos 2 toques de hoje. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje com o Ronaldo Napoleão, agora popularmente conhecido como Papagaio também. Pô, sacanei sem querer. Caco da Mota e Luciano Zac. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, claro, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais, Twitter, site, YouTube, Facebook, você participa aí mandando a sua mensagem, compartilhando também. E o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal Cadu Oliveira 2 toques. E é importante que você, acessando aí em qualquer lugar do mundo, onde você estiver, pelas plataformas digitais da RDC, e aí é só digitar RDC TV, você assiste qualquer lugar do mundo, neste lugar que você estiver. Também o WhatsApp, se você preferir, 51, código de área 999-339894. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas lá também encontra câmera de segurança, casa inteligente, casa automatizada. Sua casa e sua empresa, né? Que você monitora pelo seu celular, pelo seu tablet, notebook, pelo seu computador, tanto a sua residência quanto a sua empresa. Também películas para carro e películas para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem aí o site www.baidob.com.br, o pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para a Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village, está aí o site, o telefone, e se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, é feio, incomoda, né? Então você resolve lá no martelinho de ouro, chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre e
ou o telefone, 51, código de área 33 15 21 60. Ligue, eu passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Fernando Zac, isso tinha meio que acabado com essa história aí de comissão multidisciplinar, né? O Luxemburgo tinha quantos caras? 10, 11, né? No mínimo 7. Né? O CUDE vem com a comissão disciplinar. 2 preparadores físicos, um auxiliar e um analista de desempenho. Não, mas eu acho, quando tu traz um treinador de fora, eu não tenho dúvida alguma, foi o problema do Aguirre, que eu acho que foi o último bom treinador do Internacional foi o Aguirre. Mas, enfim, quando vem de fora, tu vem com uma equipe. Mas o que matou o Diego Aguirre foi o preparador físico dele. Mas aí... E foi a mesma coisa no Mas Atlético. aí é o problema da direção. Quando tu detectou isso, no início, mata pela raiz. Você chama o cara e diz, olha, vamos ter que mexer. Tá aqui, o resultado tá ruim. Mas o preparador muda. Vou ter que mudar esse cara, senão ele vai te matar. Porque o Internacional agora, essas últimas partidas, preparo físico. O Internacional fez um primeiro semestre no aspecto físico muito bom. Sim, jogava. Jogou assiste o grande potencial do Inter. Vou ter uma condição física boa para ganhar a Copa do Brasil. Perdeu a Copa do Brasil, se matou. Aí não tinha preparo, o Internacional morria. E parecia de motivação, né? A torcida faltava cobrando. perna. Tu pega aquele segundo gol do São Paulo, que o Edenilson perde na corrida para o jogador de São Paulo. Olha, o Edenilson perder 40 metros é muito difícil. E perdeu. Não tinha mais condição. Mas o Edenilson... Era grande força. O Internacional jogava no limite, era grande força do Internacional. Mas no Internacional virou... Não tinha mais a explosão. Mas no Internacional virou um jogo do Atlético. Foi o único, uma bola parada. Não, mas parei no segundo tempo. Não, mas ok. Correu. Teve o muita Atlético discussão. caminhou em campo também. O Atlético também, acho que o seu treinador pensou errado. Ele abriu um pouco nos últimos 20 minutos de querer ganhar o jogo. Ficou muito atrás, aí vai, né? Aí começa a pressão, resulta. Agora, eu entendo, Cadu, que tem que vir com os caras dele. Ele vai vir com uma equipe. Agora, quem é que avalia essa equipe? Tu precisa ter os seus homens de confiança. Tu precisa ter os homens de confiança, ainda mais um técnico estrangeiro. Mas eu vi o jogo, JJ, eu vi Racing, o Mister só veio com o auxiliar, que era o Jesus. João de Deus. Eu vi só veio com o auxiliar. Esse pacote a gente está sabendo agora. Eu vi grande parte desse jogo, Racing Lanús. Não achei nada do Racing. Me assustou um pouco o Racing. Não. Me assustou um pouco. Esperava mais. E joga aquele que veio pro Grêmio aqui. O Renato fez o seguinte, como ele não queria o cara, o Renato botava ele na direita. Nunca jogou naquela posição. E ele era um bom jogador. O único estrangeiro que joga o Renato é o Kahneman. O Renato não gosta de jogador estrangeiro. Impressionante. E a escola Enio Andrade também não gostava. Cadu, o Evandro Mota veio na comissão do Jesus. Ele estava em Portugal, quem trouxe ele foi o Jesus. O Jesus veio com 2 auxiliares, Evandro Neto também vem com uma... Eu acho que até o técnico tu tem que ter os teus homens de confiança, evidente que Mas aí, como tu disse, aí é uma questão de tu avaliar, quem é que avalia no início aí? Mas aí tu dispensa, aí quem trouxe... Ainda mais estrangeiro, eu compreendo. O cara vem. Adaptação. O cara vem de lá, vem sem um amigo sequer. Não, e é mais uma adaptação para ele, né? Agora, se adaptar ao preparador físico do Inter. É muita não coisa. É bem assim de que o cara vai falar espanhol e vai ser perfeitamente entendido pelos jogadores. Não é assim. Não, o espanhol... Se ele falar conosco aqui, nós vamos ter dificuldade de entender. Vamos, porque eles falam rápido. Imagina lá. O Caco, me ajuda aí, quantos estrangeiros tu pode... Libertadores tu pode usar, Sul-Americano tu pode usar o time inteiro. Não, agora é 7. Não, limitado em 7. 7. Na Libertadores na Libertadores. Na Libertadores está liberado. Não pode usar o time todo estrangeiro. No Campeonato Brasileiro tu pode escrever 7. Pode escrever 7, mas 5. Pois é. Quantos estrangeiros internacionais já tem? Já está devolvendo. Já foi 2. Já foram 2. Mas o Nico e o Guerreiro Trés. fica, tem Copa América ano que vem. Vai ser convocado. Então... o Guerreiro ainda tem essa questão de fica ou não Guerreiro fica. vai Eu acho que a permanência do Guerreiro é fundamental. Mas ele não vai ganhar no Se uma Boca Juniors. proposta muito boa, pode ser que ele vá. Mas de quem? Tu não pode perder financeiramente pro futebol. Hoje pro futebol argentino. Não, tu perde.
Hoje tu perde para River e para Boca. Será? Mas você quer que só trazer um jogador da Europa, que isso? No salário? Mas todos os jogadores estão sendo repatriados e querem voltar. Não, é diferente. Não, Cadu. O salário que o Guerreiro ganha aqui, o Guerreiro deve ganhar. No Boca ganha mais. Não tem a menor dúvida. Só ganha 1 milhão. Só ganha 1 milhão. É uma concorrência Porque forte. o Boca não vai pagar nada para ele, vai pagar para o Inter. Não, ele vai fazer um contrato com o Mas jogador. o salário dele. Não. Ele vai jogar de graça. Não. Ele vai fazer um contrato salarial. Mas ele não vai Não pagar. é contrato salarial, ele é dono do passe, tu faz um pacote. O Internacional ele é multa, é diferente. Cara. Não, e uma multa baixa, não dá para O entender. grande É trunfo do 4 Inter- milhões e meio Não, de o grande dólares. trunfo não é a vontade do jogador, é que o Inter tem contrato com ele. Então, o Inter pode não querer negócio. Mas o Caco, tá aqui, o Luciano foi exigente. Mas quando o cara não o quer- presidente Marcelo, e até foi preocupante aquela declaração. Mas é verdade, o jogador quando quer sair, sai. Claro. Com certeza. Não tem como te segurar. Não, quando tu tem uma multa, em tese, né, eu não acho barato, mas acessível, o Boca vai lá, deposita e leva o jogador. Não, se o jogador Claro. consentir Agora, também, né? O O jogador jogador, o consentir. jogador acertou, vai embora. agora, Multa cada pra nós, ele. né? O Boca tem que querer o Guerreiro mesmo, porque o centroavante do Boca era uma Não, mas vai cá, vergonha. o Guerreiro Era uma ainda. vergonha. Onde é que tu vai encontrar um centroavante como o Guerreiro? Ele Mas é um não sei jogador se ele se fundamental. adaptaria. O futebol argentino é onde uma rapidez é complicado. Não é tão Depende simples do jogar. esquema que o técnico Não, faz. a gente tem aqui o pensar é o futebol gaúcho. É rapidez A e saída dele do Internacional. Onde é que tu vai buscar um centroavante como ele? Me indica, Luciano. O centroavante, para começar, o Grêmio está aí. Qual é o centroavante que tu tem Só hoje? centroavante velho tem futebol brasileiro hoje. Só. Cadu, Tem o Fred aí, o Fred vai. Não. Pois é. Terminou. Cadu, eu acho que o Tem o Guerreiro... Ricardo Oliveira, tem O o. Guerreiro é o Terminou. seguinte... Tudo, Pois é. esses sim estão com toda a acabados. dificuldade, que o Internacional teve no seu sistema, porque E ele se foi tem um diferencial. jogador que deve ter ficado brabo ao longo do ano foi o Guerreiro. Não tem Ele dúvida. jogava isolado no meio de Não dois tem zagueiros, dúvida. tomando balão para frente e porrada nas costas. Eu acho que isso vai aí. passar muito E pelo- Pode fez, demonstrar dentro de campo e essa fez 20 satisfação. gols. 20 E fez gols. 20 gols. Se o treinador, me parece ser um cara inteligente, fizermos um sistema de aproximação para ele e tiver laterais que chegam, Laterais. ele vai cansar de fazer Mas gol. esta é a Ele que- cansa de fazer gol. Esta é a questão Ele é dele centroavante saber. dentro da área imbatível. Mas esta é a questão dele saber, e aí certamente, o que o Internacional vai querer para o ano que vem. Mas tu vê o seguinte, pega o Zé Ricardo com todas as críticas que se possa fazer, o Zé Ricardo fez um sistema de um pouco de aproximação para o Guerreiro, um pouco de O aproximação. Guerreiro melhorou com o Zé Ele Ricardo. fez 9 gols. Os Guerreiros melhorou com o Zé Ricardo. Trabalhou em bola parada, que o Tação não trabalhava, escanteio. E era uma das críticas que eu tinha com o Daír. O Tação teve num jogo 14 escanteios e não aproveitou nenhum. Embora nos grandes jogos. O Falar em Guerreiro não grande. quer jogar. Sem jogar sozinho, isolado na frente. Contra o Grêmio não Jogava fez um sozinho gol. no meio de dois zagueiros, de dois bons zagueiros. Falar em grande, falando em dinheiro, aí você lembra banco, né? Então, aí é o nosso banco, é o Banco do Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Se você é cliente do Banrisul, não baixou, baixe, porque você tem a confiança do Banrisul e as facilidades, né? Que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique. Agora, se você não é cliente do Banrisul, se torne um cliente do Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no grupo Zafari. Você tem preço, tem qualidade. Então, passe no Zafari, que você vai ter com certeza preço e qualidade. Você está pensando aí em reorganizar sua casa, em construir, em reformar. Então você encontra tudo que é material que precisa lá na Ferragem Lampião. E também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais, a condomínios e empresas. É um mix total aí essas áreas. Pronta entrega e direto do depósito. Final do ano, quer deixar a casa legal, quer deixar a casa bonita, aí tem que pintar, o pessoal indo para o litoral, reabrindo as suas casas e precisa pintar também. Hoje eu estive lá no Lampião lá e também já comprei as minhas tintas lá para deixar a casa legal aí, para abrir no litoral, aqui também. Enfim, então você pode fazer isso, tem todas as facilidades. Tem televenda, tem teleentrega, estão todos os contatos, telefone, site, tem aí o endereço da Ferragem Lampião. Atendimento personalizado, a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que você encontra lá na Ferragem Lampião. Fica na Rua Alberto Silva, 85, quase esquina com a Assis Brasil. A própria frase, o slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vai direto ao Lampião. Porque se for em outro, corre o risco de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e que você necessita. São mais de 30 anos no mercado.
completou aniversário agora aí na semana passada. Então isso já diz tudo que é a Ferragem Lampião. Rápido intervalo, voltamos para o último bloco e dando pelo menos voz a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Ronaldo Napoleão agora o Papagaio, Caco da Mota e Luiz Fernando Zac. Os canais 24 524, NET Claro, principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo pelas plataformas digitais. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, olha, é um espaço voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para diversos procedimentos, aí são vários procedimentos. Os telefones estão aí na tela para você, mas acesse as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, que você vai acompanhar ali, olha, os inúmeros procedimentos aí que a Ciência, Estética e Saúde lhe oferece. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, pilar do São José, o São José que está mudando de nome. Aprovou aí a mudança agora, o estádio Passo da Areia, para Francisco Noveleto. O presidente Noveleto agora que também está deixando e passando o bastão para o Luciano Oxman, aí começou dando resposta. E para o início do São José e o futebol do São José, né, de maneira mais competitiva, aí, mais recentemente, e agora dando continuidade aí com o Milton Machado lá e o Grupo Aspecir. Nossos Dois Toques também para aqui. Olha, aqui, além de todas as facilidades que você tem aí para troca de carro, para compra de carro, é um grande trabalho de assistente social aí, que é o Natal Solidário lá da Kia São Motor. Acompanhe aí o VT. Maravilha esse trabalho lá do Jefferson, Custernal, toda a sua equipe. Vamos lá, alguns aqui, ó, Luiz Fernando Soares, bela bancada Cadu, e o Papagaio está dando um show nos seus comentários. João Carlos Lopes, programa excepcional. O Gilberto Jardim, boa noite, César. O João Carlos Gilles Camargo, Rodrigo Camargo, olha aqui, ó, um tem teu fã, mesmo sendo gremista, é teu fã, o Luiz Fernando Zac. Tá aqui, ó. Diz o Humberto Claudino, Romildo é refém do fanfarrão Renato, doutor Cláudio Etzberg, que é o homem, né, da odontologia do esporte, com aquela placa otimizadora aí, que presta um trabalho em diversos jogadores, equilíbrio, falta de... eu uso a minha placa otimizadora. Eu queria procurar aqui um que é gremista. Tá aqui o Rodrigo Camargo. Boa noite, Cadu. Sou fã do Zac, mesmo sendo gremista. Olha aí, quem sabe. Mas tá o Zac tem o vice de futebol. Ele tem uma veia meio... Azul, tu acha? Tu acha? Que maravilha. Aí quer me esculhambar. Tá bravo por causa do negócio do papagaio. O João Luiz Campos, boa noite, Cadu. É muito bom o programa. O César Loureiro, boa noite, Cadu. Só tem fera hoje aí no programa. O Gilberto Jordim, boa noite a todos. E aí vai, ó, muita gente na audiência aí. Tá subindo a trilha, ponto final. Vou ficar devendo aqui. Pelo menos mais um aqui pelo WhatsApp. Boa noite. Na minha opinião, Rafael, na minha opinião, o Grêmio deveria jogar o gauchão na fase inicial somente em casa com os titulares. Com os pratas da casa. Ponto final. Tem que botar os óculos aqueles. Tá aqui, rapaz. Fui lá, mas não é, mas que tá muito ali. Ele fez uma enrolação ali para chegar no finalmente. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. E o Barranco é o Barranco e o Barranquinho, né? O complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora, uma balada, não quer saber de blitz, vai para o cinema, para o teatro, futebol, onde você for. Não quer saber de estacionamento, Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança. Você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando o Cruzando as Conversas com Guilherme Macalossi. À meia-noite, na virada, tem Joias da TV com Rosana Rocha. É que eu sempre digo, viu, Napoleão? Não tem dia, não tem época para você dar um presente, uma joia para namorada, para esposa, para mãe, para filha, para amiga, né? Também acho. A uma tem a reprise do nosso Dois Toques. Na sequência, virando o jogo com o Rogério Amaral e toda a programação da RDC. Continue aqui com a programação da RDC TV. Todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau.
Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.